O ambiente está aromatizado. E aí pessoal, aqui Vitor Hugo do Prato Fundo mais uma vez com vocês para o nosso primeiro Pingado. O que é o Pingado? É o nosso programa de respostas para as dúvidas que vocês me mandaram por e-mail, pelo Facebook, Twitter, Instagram e assim por diante. Vamos lá? Sobre baunilha! Sim, baunilha! É da Caroline Leite. Extrato de baunilha estraga, o meu está com o cheiro e aparência estranha. Como saber se ainda está próprio para o consumo? Para saber, só tem um único jeito mais fácil, experimentando. Geralmente, se ele tiver com cheiro, uma aparência que não seja de baunilha, provavelmente pode ser que estragou realmente, porque existem alguns tipos de micro-organismos que conseguem viver em meios alcoólicos, que é onde a gente faz a base para o nosso extrato caseiro. Aqui, tchau! Aqui tem um exemplo, não sei se vai dar para ver muito bem, né? Esse aqui eu tenho, vai fazer quase um ano. Se ele tiver com um gosto que não seja de álcool, mas um gosto de vinagre, de azedo, provavelmente realmente estragou. A Emília, ela pergunta o seguinte: a baunilha do vídeo do rum para umedecer é uma fava nova ou era uma seca e usada? Como posso armazenar a baunilha em pasta extraída da fava? Esse vídeo que a Emília está se referindo vai ter o link na descrição, que era uma dica de como reidratar a fava se estiver um pouquinho seca, para você conseguir retirar todo o sumo dela, digamos assim. No vídeo em questão, Emília, era uma fava nova realmente. A fava nova ela é um pouco seca naturalmente, mas se você hidratar, a gente consegue retirar mais as sementinhas e os aromas e os sabores que a nossa fava tem. Você até consegue fazer a mesma coisa com uma fava já usada, porém ela não vai ter o mesmo grau de saborizar uma preparação, alguma coisa assim do gênero, tá certo? E em relação à extração dessa pastinha que sai, eu aconselho você extrair e já utilizar, não armazenar, porque as substâncias que dão aroma e o sabor característico para a baunilha são voláteis, então se você extrair e não utilizar, com o passar do tempo vai ficando mais suave essa pasta. Então, tira e já usa na hora. A nossa amiga do peso pergunta o seguinte: sinto fome o tempo todo, não sei. Tento fechar a boca, o estômago dói de tanta fome e não resisto. O que devo fazer para enganar a fome? Essa é uma pergunta bem difícil, que eu te respondo com uma outra pergunta. É fome mesmo ou é gula? Porque tem uma diferença muito grande entre os dois. Para quem tiver com essa mesma dúvida, que está em busca de emagrecer, ter uma qualidade de vida e de alimentação melhor, que leu meu artigo lá no site falando minha história de como eu emagreci, a dica básica é: procure ajuda especializada. O primeiro profissional que vem à mente é o médico nutrólogo, que é o especialista no comportamento alimentar. Junto dele também tem a necessidade de trabalhar com um nutricionista, com um endócrino, para ver realmente onde é que tá as pontuações para melhorar a sua forma de estar se alimentando, tá certo? Então procure ajuda especializada. Vai no médico. A Mabibas pergunta: oi, quando o Prato Fundo vai visitar Curitiba de novo? Obrigada de nada. Eu não sei, mas eu espero que eu consiga ir de novo esse ano pra gente fazer gordices novamente, tá? E tem gente me devendo croissant, eu não esqueci. E para quem quiser conferir mais o trabalho da Marina, um linkzinho pro canal dela, que ela faz gordices também aqui no YouTube, tá certo? Então confere lá. Mônica Ático: como saber quando posso substituir o fermento fresco pelo seco e a proporção? E na sequência da Isabela é: qual o melhor fermento para pão? Ou granulado ou fresco? Ou se cada um tem um lugar em receitas específicas? Vamos por partes em relação à proporção. Então, geralmente, no pacotinho, na embalagem, tem uma tabelinha de conversão mostrando a equivalência. Porém, essa proporção pode variar de acordo com o fabricante. Nesse que eu tenho na minha mão, ele indica o seguinte: tipo de fermento: se for instantâneo ou seco, você usa 10 gramas, porém, se for fresco, você vai usar 30. Mas isso, como eu já falei, vai depender de cada fabricante. Então, olha a embalagem que você vai encontrar essa equivalência, na maioria dos casos. Em relação à segunda parte da pergunta, entre usar o fresco ou o seco, isso é muito particular, vai de cada padeiro, de confeiteiro e assim por diante. Algumas pessoas preferem o fresco porque ele dá um sabor, dá um aroma característico da levedura em si.
Outras pessoas já preferem o granulado seco devido à praticidade, que você tem uma vida útil maior, não precisa de geladeira. Entretanto, na essência, tanto o fresco quanto o granulado, os dois são o Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura, um tipo de fungo que a gente usa para fermentar e fazer o nosso pão, nossas preparações assim, na panificação de maneira geral. E a Isabela pergunta sobre combinações de sabores, igual o sorbet de melancia com manjericão e sopa de abóbora com gengibre. Tem alguma fórmula para essas combinações ou é gosto pessoal mesmo? Que pergunta difícil. Sim e não. Algumas dessas combinações que nós encontramos nas receitas, em livros de gastronomia, de culinária, são combinações clássicas, ou seja, não foi criada agora. Alguém, durante a construção da gastronomia, tentou casar os dois sabores, viu que dava certo, continuamos reproduzindo isso até hoje. Então é muito de questão de estudo, de percepção, de paladar, de olfato, para conseguir chegar nessas combinações. Eu não sei se eu consegui responder, eu espero que sim, mas vamos lá. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro pingado sem leite, Vocês sabem. Então, se gostaram, deem aquele joinha. Se não gostaram também, deem aquele joinha. Curtam nossa página lá no Facebook. Passem lá no site também. Se tiver alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Ou me mandem um e-mail para o sal@pratofundo.com. Estamos também no Twitter, no Google+, no Instagram. Então já sabe, é de comer? Baunilha, tão bom.